Sim, Sobre, você quer comentar aí um pouco qual que é a sua visão, o que que você entende como soberania exaustiva da palavra de Deus? então, é, o mestre, entendendo que a partir do momento esse esse atributo, né, de Deus, falando da sua soberania, a gente entende com, assim, com toda a informação que a Bíblia nos passa a respeito desse tema tão importante, nós percebemos que Deus ele está, de certa forma, não somente escrevendo a história, mas também participando da história da humanidade, não somente guiando, mas também arquitetando e planejando todas as coisas na história e na vida do homem e assim por diante. Então, a soberania de Deus, a soberania exaustiva, a gente percebe o controle de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo, né, particularmente dessa forma, eu lembro muito de Jeremias, capítulo de número 18, sobre a respeito do vaso, né, que quebra na mão do oleiro, e esse vaso que quebra na mão do oleiro, e esse oleiro que tem essa figura representativa de Deus, né? O vaso não cai e quebra, mas o próprio oleiro decide quebrar o vaso e refazer, né? Fazer outro vaso. E logo em seguida Deus responde para Jeremias: não posso fazer com vocês, né? Assim como esse oleiro fez com este vaso. Ou seja, percebemos através disso que o controle está nas mãos de Deus, o desejo, a vontade de realizar, assim como Jó vai dizer, né, em Jó 42, verso 2, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos, é entender aí que Deus está no controle de todas as coisas, queira o homem ou não, Deus está aí no controle de todas as coisas. Mas é bom também ouvir de forma mais ampla o seu pensamento também, para a Sim, gente entender melhor. claro. Marcos, ao longo da minha caminhada, assim, eu me falando como um pesquisador também das escrituras, quanto mais eu me aprofundei, eu procurei estudar sobre isso, tendo principal base a Bíblia, eu passei ao longo da minha caminhada, a acabar concordando com os nobres teólogos, né, a respeito disso, que são os nossos precursores na visão reformada, né, citando aí Sim, Calvino, entre outros nomes, e a soberania exaustiva em alguns pensamentos, principalmente das igrejas mais modernas, ela é uma soberania um tanto quanto limitada, né? Em alguns lugares eles interpretam, até mesmo num certo nível de respeito, que essa soberania ela está limitada a Deus também dar um pouco de liberdade, de Deus estar ali sendo uma pessoa não ativa, mas de certa forma passiva, né, deixando um pouco das coisas correr de acordo como ele fosse somente um observador e onde ele quisesse que fosse do jeito dele, aí ele interfere. Aonde ele não se incomoda em deixar seguir o curso, ele estaria deixando muito livre as coisas. Porém, ao longo do estudo, eu percebo várias notações bíblicas em que eleva o tom da soberania divina a um controle mais absoluto, um controle mais a nível de não ser apenas um observador passivo daquilo que ele criou, mas um também desenvolvedor, uma pessoa existente e real que decreta de forma bem eficaz todos os termos de tudo que
acontece e circunscreve a nossa realidade. Então, Certo. há momentos que, se você disser para algumas pessoas que Deus está no controle de tudo, algumas pessoas vão dizer, bom, mas nem tanto, porque em alguns casos Deus não, ele estaria, então, controlando todas as coisas, manipulando todas as coisas, e seria Deus apenas no nível do poder, da influência, ou Deus estaria sendo aquele que aceita algumas coisas, ele muda de opinião, enfim. Então, na minha visão, na minha percepção de Bíblia, Deus ele é soberano em todos os termos. Ele estaria, de fato, no controle absoluto mesmo de todas as coisas. Ou seja, ele decreta e, independentemente das coisas que acontecem na vida do ser humano, na face da Terra, tudo vai concorrer para aquilo que Deus já predeterminou. Então, existe até umas questões, e vai abrir um pouco mais para frente nos outros tópicos do que a gente vai falar, sobre a questão de infralapsarianismo, supralapsarianismo, a questão de Deus decretou tudo, tudo, tudo mesmo, ou Deus decretou algumas coisas e as outras correm livremente. Então, eu chego a concordar, Marcos, até mesmo com a dupla predestinação. Porque uma vez que Deus, se você traça um pensamento de que Deus decreta para o lado bom uma coisa e as outras ele não decretou, é um pouco ilógico até mesmo para o raciocínio humano, quando estuda a soberania divina à luz da Bíblia, fica um pouco ilógico, porque se eu disser para você assim, Marcos, você tem na mesa 3 maçãs num cesto, e você escolheu uma, obviamente que você está determinando a não escolha das outras duas. Então, não é que a dupla predestinação ela entra num excesso, a caminho de um fatalismo ou coisa parecida. Não, na verdade, é porque ao escolher algo, você deixa algo sem escolha, né? Então, eu entendo a soberania divina numa coisa mais determinante mesmo, mais literal mesmo, conforme a gente observa em alguns textos. Ou seja, nós vemos textos bíblicos onde Deus fala que ele opera o querer e o efetuar em nós, em que Deus ele determina o que vai acontecer em uma nação. E, Marcos, o controle divino para Deus decretar o que vai acontecer em uma nação, como fez com a Síria, com Babilônia, como fez com o Egito, né? Ou seja, como fez com Israel em vários pontos da Bíblia, você vê que se as coisas estivessem livremente acontecendo ao léu do efeito das escolhas humanas, então Deus ele teria que influenciar de forma múltipla em todos, para que todas as decisões concorressem na direção de que ele decreta, do que ele decretou, profetizou. Então, Deus chega a fazer uso da palavra dizendo que o coração dos reis é como um ribeiro na mão dele, é algo que ele cria, é algo que ele direciona. Nós vemos na Bíblia ele falar que ele dá vida, ele tira. Então, soberania exaustiva, eu vejo esse tema, do jeito que está nas Escrituras, como algo que exaure mesmo, que é exaustivo mesmo, vai à exaustão. Ou seja, ele vai ao limite total de exaurir dos termos de decisões tudo que não é ele. Né? Por isso a nomenclatura soberania exaustiva. Então, ou seja, ele exclui todo tipo de influência que poderia acontecer concorrendo contra a decisão dele. Ou seja, quem não quer, ele faz querer. Ele tira coração de pedra, coloca coração de carne e o fim é acontecer segundo a vontade dele. Então, assim, eu sei que é um tema polêmico, é um tema complexo, nós vamos entrar em outros temas aqui, como, por exemplo,
expiação particular, coisa e tal, né? Mas então eu vejo a soberania exaustiva, Deus, não existe Deus ser meio soberano, dando meia liberdade. Fora disso, Deus não estaria no controle de todas as coisas. O mal, Sim. ele venceria em várias formas, em vários momentos, não estaríamos sobre a total proteção divina. Por exemplo, a história de Cristo no nosso meio. Não foi uma sucessão de livres escolhas e livres arbítrios das pessoas para que exatamente acontecesse da forma que Deus quis o sacrifício de Cristo para nos salvar, porque isso foi escolha dele. Ou seja, é o que Jesus disse: nenhuma coisa você tem de poder se do alto não for dado. Então, eu vejo o seguinte: com relação à escolha humana, estamos limitados. Com relação à escolha divina, estamos determinados, né? Então, estamos sob total influência de Deus em todos os aspectos. Inclusive naqueles aspectos que às vezes a gente não compreende, né? Mas, de alguma forma, a realidade do divino, do devir, está lá desenvolvendo nesse aspecto, né? Então, cabe àquele que não concorda, àquele que não entende, tentar pelo menos se dar o benefício da dúvida de interpretar, porque uma coisa, Marcos, eu gostaria aqui de abrir um pouco o jogo, né? Na minha caminhada como uma pessoa comum, estudiosa da palavra de Deus, esquecendo o fato de ser também professor como você nós somos, acima de tudo, alunos, né? Estudiosos, que pesquisam. Vários aspectos do humano, nós vamos percebendo que, se fosse por nossa conta, nenhuma profecia se cumpriria, nada daria seguimento à vontade divina, porque, olha só que interessante, o adversário, né, o próprio diabo na Bíblia, ele é fatalmente adverso, ele é chamado de adversário. Ele não chega a ser capaz de ser um inimigo de Deus à altura, mas ele é adversário. A terça parte, todos aqueles que foram adversos a Deus, eles são expressamente adversários da igreja, de nós e de Deus. E o ser humano, pela sua natureza pecaminosa, as nossas escolhas elas estão totalmente desejosas da natureza que é uma natureza contrária às coisas de Deus. Então, todo esse percurso do efeito do pecado na humanidade, todo esse percurso do efeito da queda, não somente dos homens, mas também do mal, na personificação do diabo e dos demônios, por exemplo, tudo isso é contrário à vontade divina. Para as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus, olha só o que estaria de fato sendo necessário. Deus está acima de tudo isso. Então, se Deus não é soberano, não fosse soberano, o caos estaria em vitória. O caos estaria aí estabelecido e que profecia se cumpriria, né? Deus seria somente mais uma opinião no meio de toda a existência de todos os seres. É assim um pouco do que eu vejo a respeito da soberania exaustiva, entendeu? Sim, o Flávio, eu concordo plenamente com esse posicionamento, porque a soberania exaustiva, ela deixa Deus ser Deus, né? Ela não tira de Deus o controle das coisas. A gente sabe que hoje em dia, não somente no Brasil, nós temos, por exemplo, representantes do pensamento contrário a esse que nós estamos tratando agora, né? Uhum. Diversas áreas da religião no Brasil, como, por exemplo, eu estava assistindo outro dia uma mensagem
por curiosidade no YouTube, porque o tema me chamou a atenção, e o tema da mensagem é Deus não pode tudo. E nessa mensagem, um pastor, que é muito conhecido no Brasil, não vou citar o nome por questão de ética, mas ele chega a dizer que Deus ele conhece os caminhos propostos para você escolher, mas ele não sabe qual caminho que você vai escolher. Ele sabe quantos caminhos está proposto para você seguir, escolher e seguir, mas você mas ele não sabe qual o caminho que você vai escolher seguir. Então, quando eu vi essa mensagem, eu até comentei embaixo a respeito desse ponto, né, que nós estamos tratando, e eu falei que dessa forma nós estávamos tirando de Deus o caráter de ser Deus, né, e tirando dele a soberania no controle de todas as coisas. Aí, inclusive, esse pastor me bloqueou, né, até no Instagram, eu comentei depois, ele colocou uma parte da mensagem no Instagram e eu comentei, ele felizmente me bloqueou. Mas a soberania exaustiva eu vejo e compartilho desse pensamento por entender que existe um Deus que, como diz, né, o profeta Isaías, está sentado sobre todas as coisas, assim como João disse no livro de Apocalipse, capítulo 5, e que governa sobre todas as coisas. Se nós estivermos diante de um Deus que não tem o controle, o domínio, e a história em suas mãos, nós estamos, de certa forma, à deriva na vida. Mas nós estamos diante de um Deus que não somente escreveu a história, como também determinou sobre todos nós a sua vontade, tanto para o bem, né, quanto para o mal. E isso nós temos a base bíblica, porque a gente não apenas estuda, né, a teologia sem a confirmação bíblica. Então, a teologia é apenas a porta de entrada para o entendimento bíblico que nós temos nas nossas mãos. Mas a soberania, realmente, a soberania exaustiva, ela deixa Deus ser Deus, né? Ser quem Ele é. O Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, que determina todas as coisas, que está além da nossa capacidade de entendimento, que é um Deus transcendente, incognoscível, mas que também se torna um Deus imanente, cognoscível, na pessoa do Cristo, mas, de certa forma, sabendo tudo o que faz e o que faz. E nisso aí nós estamos, apesar de nós sermos quadrados, né, no mundo redondo, mas compartilho desse pensamento e acho que a soberania exaustiva faz Deus ser quem Ele é. Marcos, eu acho interessante isso que você está falando,